Boa tarde a todos. É uma alegria muito grande estarmos aqui com vocês através destes recursos, né? Uma vez que o Centro Espírita está fechado para as atividades presenciais, nós estamos nos valendo aqui dos recursos de comunicação, da internet, né? Para poder continuar refletindo sobre os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. Nessa oportunidade, nos foi pedido que tecêssemos comentários a respeito dos itens 1 a 4 do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Este capítulo é amar o próximo como a si mesmo, né? E nós temos, nos itens 1 a 4, que é o mandamento maior, fazermos aos outros o que queiramos que os outros nos façam, e a parábola dos credores e dos devedores. Esse, evidentemente, que é difícil dizer esse capítulo é mais importante do que o outro. Todos os capítulos do Evangelho, segundo o Espiritismo, são muito importantes, porque ali Allan Kardec, como ele mesmo disse, selecionou neste livro os ensinamentos morais do Cristo. E com relação aos ensinamentos morais, não tem por que a gente discutir e achar que esse ou aquele é mais importante, ou que essa ou aquela religião concorda ou discorda. Na realidade, em relação à moral, todos concordam. Por isso, essa obra se reveste uma importância muito grande. Mas vamos lá. Allan Kardec, ele inicia, então, o capítulo, nesse primeiro item, intitulado Mandamento Maior, trazendo para nós essa informação de que os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca dos saduceus, vamos lembrar aqui que Mateus aqui está se referindo a dois grupos de pessoas dos mais difíceis. Os saduceus, isso nós vamos encontrar lá em Notícias Históricas, na própria introdução do Evangelho. Allan Kardec faz um resumo, né, de cada uma desses grupos, e os saduceus ele os classifica ali como sendo os materialistas daquela época. E os fariseus eram também um grupo muito influente, importante, mas de um orgulho muito grande, e que, por pequenas coisas, viravam discussões intermináveis, às vezes por uma simples palavra, né? Então, aqui Jesus, como a gente sabe, ele que conviveu com todo tipo, né, de pessoa, ele viveu entre criminosos, aliás, inclusive desencarnou entre dois criminosos, né? Mas o tempo todo ele esteve com pessoas humildes, com pessoas orgulhosas, com pessoas com todo tipo de necessidade, né? Com pessoas que mostraram, embora não fossem religiosos, mas mostraram crenças também importantes, uma fé robusta, né? Mas também com aqueles que desacreditavam, e também com todos aqueles que cometiam todo tipo de crime. Quer dizer, Jesus veio realmente para os necessitados. E como necessitados, a terra, ela se reveste basicamente, todos nós somos necessitados dos ensinamentos, do amor de Cristo. Então, tudo aquilo que ele nos disse naquela oportunidade reveste de uma importância muito grande. Então, ele, continuando aqui, ele diz, né, os fariseus, ou Mateus, né, narra lá no capítulo 12, versículos 34 a 40, que os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, para o tentar, propôs dessa questão: Mestre, qual o mandamento maior da lei? Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este o maior e o primeiro mandamento. Mas Jesus
traz em seguida um outro também, não menos importante, como ele mesmo vai dizer. E aqui tendes o segundo semelhante a este. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Toda a lei, que é a lei de Deus, né? E também os profetas, porque eles vieram trazendo ensinamentos depois que Moisés recebera os 10 mandamentos. E então, por isso ele diz que toda a lei e os profetas se acham contidos nesses 2 mandamentos. E depois Jesus ainda vai acrescentar: fazei aos homens tudo o que queirais que eles vos façam, pois é nisto que consistem a lei e os profetas. Isso está em Mateus, no capítulo 7, versículo 12. Essa passagem aqui também muito importante que Emmanuel vai denominar isso em uma mensagem que nós vamos nos referir, vamos discutir um pouquinho depois, chamada a regra áurea, ou seja, uma regra de ouro, né, para todos nós, porque Jesus somente não nos fala desses 2 mandamentos importantes aí, como nos dá um parâmetro para que a gente pudesse saber se estávamos ou não fazendo a coisa correta, porque ele nos coloca como referência. E a gente sabe que, com raras exceções, quando há um desequilíbrio muito grande, ninguém quer o mal para si. Então, se aquilo que eu quero para o outro se servir para mim, essa seria a referência que Jesus, então, recomenda que nós fizéssemos uso dela. Mas, em seguida, Jesus também nos traz uma parábola, porque ele não se limitava, na maioria das circunstâncias, a trazer um ensinamento, vamos dizer, com base nessas máximas, mas também ilustrar com um caso prático. E ele usa muito a comparação e sempre apropriando-a de acordo com o público para o qual ele falava. E essa parábola, intitulada Parábola dos Credores e dos Devedores, que está em Mateus no capítulo 18, versículos 23 a 35. Nós vamos lê-la aqui para que fique melhor para a gente recordar. É sempre importante recordar, porque quando nós estamos recordando, a gente vai também fixando melhor os ensinamentos. Então, Jesus diz que o reino dos céus é comparável a um rei que quis tomar contas aos seus servidores. Tendo começado a fazê-lo, apresentaram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Mas, como não tinha meios de os pagar, mandou seu senhor que o vendessem a ele, sua mulher, seus filhos e tudo que lhe pertencesse para pagamento da dívida. O servidor, lançando-se-lhe aos pés, o conjurava, dizendo: Senhor, tenha um pouco de paciência e eu te pagarei tudo. Então o senhor, tocado de compaixão, deixou-o ir e lhe perdoou a dívida. Esse servidor, porém, ao sair, encontrando um de seus companheiros que lhe devia 100.000 dinheiros, portanto, uma quantidade muito menor do que a que ele devia ao rei, o segurou pela goela e, quase a estrangulá-lo, dizia: paga o que me deves. O companheiro, lançando-se aos pés, o conjurava, dizendo: tem um pouco de paciência e eu te pagarei tudo. Mas o outro não quis escutá-lo. Foi-se e o mandou prender, para tê-lo preso até pagar o que ele devia. Bom, os outros servidores, seus companheiros, vendo o que se passava, foram extremamente aflitos e informaram o senhor de tudo o que acontecera. Então o senhor, tendo mandado vir à sua presença aquele servidor, lhe disse: mau servo, eu te havia perdoado tudo o que me devias, porque me pediste.
Não estavas desde então no dever de também ter piedade do seu companheiro, como eu tive de ti? E o Senhor, tomado de cólera, o entregou aos verdugos para que o tivessem até que ele pagasse tudo o que devia. E Jesus então arremata dizendo: é assim que meu Pai que está no céu vos tratará, se não perdoardes do fundo do coração as faltas que vossos irmãos houverem cometido contra cada um de vós. Então, essa parábola, ela vem ilustrar e reforçar para nós essa outra passagem, né, de Jesus, quando ele respondia aos fariseus sobre o maior mandamento. E também aquela medida, vamos dizer, essa lei de ouro, né, que Emmanuel vai se referir, que é fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que os outros nos fizessem. Nós queríamos destacar aqui, embora não vamos nos ater tanto a essa parábola, nós queremos mais nos ater a esse ensinamento, essa regra de ouro, nesse dia de hoje, mas com relação à parábola, a gente queria trazer o seguinte aspecto. Jesus coloca aqui uma situação que a gente pode fazer um paralelo entre nós e Deus. Primeiro, ele começa dizendo, né, que o reino dos céus é comparável a um rei que quis tomar contas aos seus servidores. Nós sabemos que todos nós reencarnamos trazendo um programa a ser executado. E que ao final de cada etapa, ou seja, quando nós nos desencarnarmos, nós também prestaremos contas daquilo que nós fizemos, daquilo que estava programado e o que nós, então, executamos. Seria essa a nossa prestação de conta. E essa não tem como a gente escapar, porque todos nós retornaremos, e vamos dizer assim, esse escritório de contabilidade, ele encontra na nossa consciência, né? Então, ele não está fora de nós, ele está em nós e constantemente estará nos acompanhando. Mas quando desse momento, ao chegarmos no plano espiritual, sobretudo, nós então vamos prestar conta, porque lá nós vamos tomar consciência da nossa programação e aí verificar aquilo que fizemos, que não fizemos, que fizemos errado, que fizemos certo, ou seja, a contabilidade divina vai se estabelecer e nós então teremos aí um saldo de tudo isso, se positivo, né, se nós fizemos bem, se nós nos esforçamos para cumprir a nossa programação, teremos um saldo a nosso favor. Do contrário, nós haveremos de voltar e repetir muito daquilo que não fomos capazes de fazê-lo de forma correta. Caso positivo, também nós voltaremos, porque ainda não somos espíritos perfeitos, mas aí não para refazer, mas para dar prosseguimento à nossa caminhada evolutiva. Mas o que nós queríamos também destacar aqui é que quando Jesus se refere na parábola que o primeiro servidor do rei, ele devia 10.000 talentos, isso é uma quantidade enorme, e o outro 100 dinheiros, é uma pequena quantia. Isso podemos fazer um paralelo da nossa dívida com relação a Deus e as dívidas que normalmente nós nos comprometemos aqui uns para com os outros, e que nós temos tanta dificuldade de perdoar. E essa dívida nossa para com Deus, ela é imensa, porque se considerarmos que desde o momento que nós começamos a nos apropriar do livre-arbítrio, adentrando a fase da razão, nós iniciamos as tomadas de decisões e dar direcionamento à nossa vida de acordo com a nossa vontade, nós temos errado muito.
Temos porque a gente vê o ambiente que nós estamos vivendo aqui na face da Terra, né? Do momento de criminalidade, de uma série de absurdos, de sensualidades, de vandalismos, né? Ou seja, todo tipo de ações nefastas, maléficas, com relação a nós mesmos e em relação ao próximo. Isso atesta que realmente não temos sabido fazer uso da liberdade que Deus nos concede. Mas ele sempre, à semelhança aqui da parábola, perdoa. E o perdão de Deus se manifesta exatamente nos oferecendo oportunidade para que a gente possa refazer o nosso caminho, refazer aquilo que não soubemos, depois de nos prepararmos, de estarmos mais devidamente, vamos dizer assim, equipados com os recursos para que a gente possa vencer as nossas deficiências, nós retornamos, através do perdão divino, para uma nova oportunidade. Mas, em relação ao nosso próximo, nós temos muita dificuldade de perdoar. Dívidas bem pequenas, à semelhança desse segundo devedor aqui, né? Que o primeiro credor não fora capaz de perdoar uma dívida tão pequena. Então, essa parábola, realmente, ela traz esse ponto que nós queríamos destacar aqui, dessa grande diferença, né, entre o que nós devemos ao Pai, e Ele está sempre nos perdoando, oferecendo-nos novas oportunidades para o recomeço, para refazer, para aprender e seguir adiante na nossa caminhada. Então, nós temos também o dever de fazê-lo com relação ao nosso próximo, toda vez que nós formos alcançados por algo que nós achamos que fomos injustiçados, nós precisamos também de usar para com a misericórdia. Bom, ao final dessa parábola, Allan Kardec ainda traz a seguinte colocação, muito apropriada, por sinal, como tudo como que Allan Kardec nos diz, né? Amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós, é a expressão máxima, é a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Não podemos encontrar guia mais segura a tal respeito que tomar para padrão do que devemos fazer aos outros aquilo que para nós desejamos. Muito apropriado esse comentário de Allan Kardec, né? Então, ele diz que amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós, é a expressão mais completa da caridade, porque ela resume todos os deveres do homem para com seu próximo, né? Ela resume tudo de que nós precisamos fazer para, então, sairmos, ao final da nossa experiência, com kits, digamos assim, para que a gente possa, então, conforme Jesus disse, né, estarmos reconciliados com os nossos adversários enquanto estamos a caminho. Aqui também entra esse ensinamento, que é o perdão. O reconciliar, ele parte do perdão, né? Nós precisamos perdoar. Do contrário, não há como a gente reconciliar, né? Então, ele depois ainda finaliza como... aliás, ele prossegue dizendo, não podemos encontrar guia mais seguro a tal respeito, que nos tomando aí como padrão de medida. Então, esses seriam, vamos dizer, os pontos que nós queríamos chamar, refletir sobre essa colocação de Allan Kardec. E agora nós vamos, então, à mensagem que nós falamos, essa mensagem intitulada A Regra Áurea, portanto, áurea seria de ouro, a regra de ouro, né? Que está no livro Caminho, Verdade e Vida, na edição FEB, capítulo 41.
E ela, então, se refere a essa passagem de Jesus: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Emmanuel começa nessa mensagem dizendo o seguinte, ó: incontestavelmente, muitos séculos antes da vinda do Cristo, já era ensinada no mundo a regra áurea trazida por embaixadores de sua sabedoria e misericórdia. Importa esclarecer, todavia, que semelhante princípio era transmitido com maior ou menor exemplificação de seus expositores, porque nós precisamos entender que perfeito mesmo que esteve no nosso planeta, que nós temos conhecimento somente de Jesus. Todos os demais missionários que vieram trazer aos povos, sobretudo da antiguidade, ensinamentos, quando os mesmos faziam por merecer, e sabemos que todos esses vinham sob a coordenação do Mestre Jesus, porque, sendo ele o governador de nosso planeta, tudo aquilo de importância que aconteceria e que aconteceu no nosso planeta, com certeza Jesus estava e continua até hoje no comando, no domínio dessas ações, no conhecimento dessas ações. Mas havemos de concluir ou de entender que esses sábios da antiguidade não eram perfeitos, como nós dissemos. Então, mesmo trazendo esses ensinamentos já na época, eles não tiveram a força que teve quando Jesus esteve entre nós. Nós vamos ver que vários povos, nessa mensagem de Emmanuel, receberam esse ensinamento, mas faltou algo fundamental, algo que Emmanuel vai classificar que, vamos dizer, a falta de uma constância na exemplificação, de certa forma, eles não tiveram a força, digamos assim, a força de lei na nossa moral, né? E então ele vai relacionar aqui 6 povos, vamos dizer, da antiguidade que receberam esses ensinamentos com ligeiras modificações, ligeiras diferenças na expressão, mas com o mesmo significado moral. E então ele diz, ó: diziam os gregos, não façais ao próximo o que não desejais receber dele. Afirmavam os persas, fazei como quereis que se vos faça. Declaravam os chineses, o que não desejais para vós, não façais a outrem. E Emmanuel diz que também os egípcios receberam esses ensinamentos na seguinte expressão: deixai passar aquele que fez aos outros o que desejava para si. Da mesma forma, os hebreus, o que não quiserdes para vós, não desejeis para o próximo. Nos diz Emmanuel que também os romanos receberam esses ensinamentos nessa expressão, na seguinte expressão: a lei gravada nos corações humanos é amar os membros da sociedade como a si mesmo. E aí, então, Emmanuel continua dizendo o seguinte, ó: na antiguidade, todos os povos receberam a lei de ouro da magnanimidade do Cristo, porque nós sabemos que é o Cristo que enviava esses mensageiros. Ó, e ele prossegue: profetas, administradores, juízes, filósofos, porém, procederam como instrumentos mais ou menos identificados com a inspiração nos planos mais altos da vida. Suas figuras apagaram-se no recinto dos templos iniciáticos ou confundiram-se na tela do tempo em vista de seus testemunhos fragmentários. Porque, como não eram perfeitos, não conseguiam, muitas vezes, manter um testemunho fiel o tempo todo.
E conclui Emmanuel: com o mestre, todavia, a regra áurea é a novidade divina, porque Jesus a ensinou e exemplificou, não com virtudes parciais, mas com plenitude de trabalho, abnegação e amor, a claridade das praças públicas, revelando-se aos olhos da humanidade inteira. E foi isso que a gente observou. Não teve um dos ensinamentos de Jesus que ele não exemplificou em sua vida para todos nós. Então, a grande diferença que Emmanuel destaca para nós aqui, dessa regra áurea, é que os enviados de Jesus, eles não tinham a moral que o mestre teve e tem para nos ensinar, sobretudo para nos ensinar, e aqui entendendo ensinamento como a teoria e a prática, porque tudo aquilo que Jesus disse, ele exemplificou para todos nós. Inclusive a questão do perdão, né? Perdoando todos aqueles que o haviam levado àquela humilhação e à crucificação na cruz, quando diz: perdoa-lhes, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Então, esses ensinamentos, eles são muito importantes para todos nós. E nós poderíamos ainda, antes só de finalizar, lembrando que como essa medida nossa e o próximo, né, ela é fundamental nesse cumprimento, aí nós poderíamos questionar, mas quem é o nosso próximo? O nosso próximo é só aqueles que eu quero bem? É só aqueles que concordam comigo? É só aqueles que fazem o que eu gosto, aquilo que eu quero? Ou o nosso, aquele que se manifesta muitas vezes me contradizendo, me contrariando, criando dificuldade para a minha vida também, ele é o meu próximo? Há uma mensagem também de Emmanuel, né? Porque Emmanuel é o grande estudioso do Evangelho de Jesus para todos nós. Há uma mensagem dele ditada a Chico Xavier em 1954 e se encontra no Reformador de abril desse ano de 54, na página 86, intitulado O Próximo. E lá ele vai dizer que o próximo, nosso próximo, aí ele vai citar vários ambientes, por exemplo, no lar, o nosso próximo é a nossa esposa, ou é o nosso esposo, ou os nossos pais, ou os nossos filhos, os parentes, os hóspedes. No templo de trabalho, é o nosso chefe. Ou pode ser o nosso subordinado, ou cooperador, ou companheiro, né? Na via pública, é o irmão ou o amigo anônimo, é aquele que nos fecha no trânsito, né? É aquele que muitas vezes nos xinga, né? Ou aquele que nós também, às vezes, até num momento de inadvertência, podemos agredir com as nossas palavras. Todos esses são os nossos próximos. Na esfera social, é a criança e o doente, o desesperado, o triste, o alegre, né? São todos esses que, de uma forma ou de outra, se correlacionam conosco. E nos dias de hoje, onde nós temos tanta facilidade de comunicar, nós vamos entender que o nosso próximo não é só aquele que está próximo de nós. Nós estamos vendo nesses dias que nós estamos vivendo de tanta polarização, pessoas que se agridem através dos meios de comunicação, né? Nós precisamos estar atentos a isso. Estamos num momento crucial de nosso planeta. Todas as religiões têm cantado, vamos dizer assim, decantado esse momento de transição que nós estamos vivendo.
e, sobretudo, a doutrina espírita, através dos fenômenos mediúnicos sérios, tem nos trazido informações fundamentais de que o nosso planeta passa agora pela sua segunda transição, ou seja, a humanidade do planeta, né? Passa pela segunda transição. A primeira foi quando ele, vamos dizer assim, mudou-se da condição de mundo primitivo, no nosso período da pré-história, do homem da caverna, né, para um planeta de expiações e provas. E nós agora estamos caminhando para um mundo de regeneração. E precisamos, então, vigiar e orar para que a gente possa contribuir com o Mestre Jesus, exemplificando os seus ensinamentos no dia a dia de nossa existência. Do contrário, nós poderemos ter dificuldades, inclusive em permanecer neste planeta, se nós ainda nos identificarmos com o mal e não contribuir, não colaborar com Cristo na edificação do homem de bem que precisamos construir dentro de cada um de nós. E como espíritas, nós sabemos que temos não que somos de forma nenhuma melhores do que ninguém, mas como espíritas temos recebido muitas informações esclarecedoras, porque sem demérito para nenhuma outra religião, a doutrina espírita é a única que nos fala de forma tão lúcida e clara de onde nós viemos, para onde nós iremos, por que que estamos aqui, por que que sofremos, a necessidade, por exemplo, deste momento que estamos passando, a necessidade da dor, do sofrimento, porque a opção divina não seria essa. A opção divina é para que nós fizéssemos a nossa caminhada sem o sofrimento, sem a dor, mas nós é que fizemos essa opção. E a doutrina espírita nos esclarece isso. Então, quando nós falamos que nós temos uma grande responsabilidade, é porque, sabendo dessas coisas, nós temos o dever moral de exemplificá-las e também de levá-las ao nosso semelhante. E por isso nós estamos aqui refletindo nesses ensinamentos de Kardec, no Evangelho, nos ensinamentos de Jesus, né? À luz da doutrina espírita, ou seja, que Allan Kardec veio trazer a chave para o entendimento daquilo que Jesus nos falou há 2000 anos atrás. Que nós possamos, então, fazer bom uso desses ensinamentos e seguir cumprindo o nosso papel de exemplificar os ensinamentos de Jesus, vivenciando-os onde quer que estejamos. Muita paz, muito obrigado a todos. Que assim seja.